noite, tudo bem com vocês? E hoje, quarta-feira, o Super Pop vai falar sobre as segundas chances que a vida oferece. A gente vai conversar com pessoas que tiveram essa famosa experiência quase morte, que sofreram acidentes graves, mas que bom e sobreviveram, né? Estão aqui para contar pra gente se essas histórias realmente existem. Será que é um karma coletivo? O programaço de hoje, roda aí! Hoje o Super Pop vai contar histórias de quem quase perdeu a vida, mas teve uma segunda chance. Então você sente que você teve uma segunda chance? Com certeza, com certeza. Apesar de muito medo que eu senti, eu tive muita fé também. No palco, Sérgio Reis fala sobre as inúmeras vezes em que sofreu acidentes e cirurgias, mas conseguiu sobreviver. Você, esse homem fortão, me falaram que você é sobrevivente em dose tripla. Como assim? Explica pra gente, Sérgio. Olha, se for pensar bem tudo que eu já passei, a coisa é feia. Robério Diogum explica o que significa ter uma segunda chance para a espiritualidade. Nasce dentro da gente um conhecimento que Deus é o grande amor que nós temos e que te mostrou, apesar de toda aquela dor que você passou, todo aquele momento difícil, e você pergunta, como é que eu superei tudo isso? Não tem um remédio, não tem uma explicação, tem Deus. E mais, a apresentadora Duda Rodrigues conta sua experiência de quase morte. É a primeira vez que eu vou falar disso na televisão e eu acho importante, porque quando vocês perguntam, você acha que você teve uma segunda chance, você acha que você quase morreu, eu acredito que eu morri. Eu vou apresentar os meus convidados de hoje. Eu vou falar boa noite para o Sérgio Reis, meu eterno noivo, Caipira, tudo bem? Caipira, boa noite, tudo bem, querida? As pessoas não entendem porque que a gente fala isso, mas a gente foi casado na festa junina. Exatamente, passamos de charrete e tudo. Finalmente um homem é minha altura. Exatamente. Eu vou falar boa noite para Tati Minerato, tudo bem, querida? Boa noite, Lu. Bem-vinda. Obrigada. Duda Rodrigues, tudo bem, Duda? Tudo bem, Lu? Boa noite. Boa noite também, muito obrigada pela pelo convite. presença. E aqui do meu lado esquerdo, Robério Diogum, tudo bem, Robério? Tudo bem? Beleza? Beleza. E hoje, como eu falei, vamos conversar sobre essas experiências de quase morte. Quer dizer, realmente deve ser uma sensação muito louca, porque, primeira, você está em alguma experiência ruim. Os meus convidados tiveram aqui experiências ruins e estiveram no momento que acharam que iam morrer e alguma coisa aconteceu e é ótimo que hoje eu vou tentar entender tudo. Sérgio, você, esse homem fortão, me falaram que você é sobrevivente em dose tripla. Como assim? Explica pra gente, Sérgio. Olha, se for pensar bem tudo que eu já passei, a coisa é feia. Jura? Eu estava voando com o meu avião, com o comandante Barros. Eu estava indo para Montes Claros, de repente, pá, sumiu tudo. Senti uma dor aqui, fiquei enxergando cinza, falei, e eu não conseguia pegar o meu óculos. Eu tive um AVC hemorrágico voando. Para. Eu de subcomandante e ele de comandante. Eu falei, Barros, alterna a Pampulha, porque nós vamos ter que ir para o hospital, vamos para o Mater Dei. O que houve? Algum problema teve. Aí eu liguei para o Roberto Contígio, um amigo meu, que é como irmão lá, já veio ambulância me buscar e eu tive um AVC. Aí vim para São Paulo, fiquei 13 dias lá, numa UTI. Nossa, grave então? Ainda grave. Depois eu vim para o Einstein, aí o Guilherme Carvalhal Ribas, que é um amigo meu, neurocirurgião, me operou e eu falei para ele, ó, Guilherme, você não vem com aquela maquita me tirar o cérebro. Tira tudo e olha tudo, que eu já estou entubado. Veja o que está para acontecer, porque não adianta você arrumar onde machucou. Tirou tudo? Ele tirou todo o tampo. A calota. Aí eu acordei já, depois de quantas horas? Eu falei, em 6 horas eu te opero. Tá bom. E lá fui operar. Porque eu sou muito prático, eu não tenho medo, né? Eu falei, vamos logo, porque eu tenho mais o que fazer. Porque o dia que eu fui fazer o exame com ele falou, vou te operar. Eu falei, tá bom, então vamos lá para baixo, já me interno, me dá a injeção. Eu falei, calma, não é assim. Eu falei, pô, vocês acham que eu vou ficar esperando? Eu tenho que cantar, cara. Eu não sou médico. Eu tenho que buscar o dinheiro. Você a gente traz aqui, entendeu? Em que momento que você achou que ia morrer e voltou? Olha, eu não penso que eu vou morrer. Eu não tenho esse medo da morte. Eu acho que eles é que sabem.
Deus é que sabe, os anjos da guarda. Tá, mas essa vez então foi perto e depois teve um acidente de avião Aí também. aí eu operei o cérebro, acordei com ele machucando aqui. Acorda, Sérgio, acordei, eu peguei, olhei. Como eu sou gozador, eu falei, quem é você, São Pedro? Falou, você já tá bom, né, cara? Tá bom, aí vai, tô bem, tá. 13 dias depois eu estava no Olímpia fazendo show. Com 70 grampos na cabeça e o chapelão em cima. E quando teve um problema de avião? Avião foram alguns, voando pouso com ari, forçado, pegando de seus como foi? arizinhos. Mas não existiu um momento que você falou, nossa, quase fui. Eu não tenho medo de avião pequeno, eu tenho medo grande. É mesmo? O pequeno, você viu, o Luciano Huck e a Angélica, caiu com a família. Morreu alguém? Não. A nossa querida cantora, como é o nome dela, que morreu, a Marília. Marília. Ela morreu porque o avião bateu na pedra naquela cachoeira. Que se bate no mato, não morria todo mundo. O Gabriel Diniz também estava no avião pequeno. É. E quando chega a hora, mas então você Isso aí eu caí do palco, aí foi um tombo feio. Caiu do palco? Aí eu caí num palco alto, eu caí de cabeça. Para. Como é que você caiu de cabeça, gente? Porque tem a fumaça no palco, né? Tinha uma faixa aqui para divisória. Não viu nada. Hoje eu não quero mais fumaça no meu palco de jeito nenhum. Óbvio. Entendeu? E eu tô cantando panela velha, que faz comida boa. Aí fala, não me interessa se ela é coroa. Aí eu faço assim, canta. Quando eu fiz canta, Caiu. eu fui para baixo, não achei o pé direito, virei, bem. E aí? Aí eu trinquei 9 vértebras, Pelo amor, isso quebrei 8 costelas, perfurei o pulmão direito, trinquei horror. esse ombro e luxei esse joelho. aí? Eu achei alguém que se ferrou mais que eu, olha E que eu só maravilha. não tive traumatismo porque eu caí com o chapéu no pé da moça, em cima de uma moça. Ela afastou e o pé dela amorteceu a minha queda no asfalto. Ô, Robério, foram 3 situações que a gente está ouvindo aqui, situações de perigo iminente. O que quer dizer isso? Ele se salvou, não era a hora dele, um karma que não foi realizado, era só o susto mesmo? O que o campo espiritual diz sobre isso? Falar do Sérgio Reis espiritualmente é muito fácil. É uma pessoa muito iluminada, muito protegida, é um ser humano de muita fé, muito voltado a Deus. E o espírito dele diz, olha, não chegou a nossa hora. A gente vai superar até que Deus determine. Acabou isso que teu parece, karma. porque 3 Então, vezes o negócio pesado. Não, e foi, eu me lembro da cirurgia do Sérgio. Então lembro, não era a hora dele, é isso? Não era a hora dele. E a proteção dele. É grande. Porque tem muitos de nós não temos essa proteção. Sim. Então, o espírito não vem para ajudar a matéria. Então, no momento que ele estava assim, Sim. o espírito dele, olhando a matéria, ele vem proteger. Sim. Os espíritos de luz vêm junto. Então ele tem todo um esquadrão de proteção. Sim, uma proteção muito grande. É a fé. É a fé que o Sérgio tem. Muito. Né? E eu acho que ele nem ficou traumatizado. Você ficou traumatizado? Hã? Ficou traumatizado? Você não tem cara de traumatizado, Não, eu não traumatizo com nada. Imagina. Não traumatizo com nada. Nada, tá tudo bem para mim. Eu sou muito positivo. Eu acordo rindo, a Ângela fala que como é que você pode acordar dando risada? E eu vou chorar? Tô acordando, né? Eu sou desprendido do bem material. Você é desprendido. Se meu carro pegar fogo aqui no pátio, eu não deixo apagar, porque eu não me chamo lata. Deixa, o seguro paga. Eu não vou botar alguém para apagar pouco o extintor. Qual é o segredo dessa felicidade toda que eu queria? Eu acho Você sempre foi assim? Eu sempre fui assim. Justo. E eu dou valor à vida, porque Deus já me deu esse dom de cantar, entende? Que é para a gente poder alegrar a alma das pessoas. Você canta um Panela Velha, a turma ri. Você canta o Filho Adotivo, chora. Menino da Porteira, são clássicos. E você entra no espírito, na alma das pessoas. Sim, por isso você acha que você tem essa proteção toda, porque é muito positivo também. Graças a Deus. A Tati também teve um probleminha aí, Tati. Um susto, né? Muito grande, um problema. Primeiro, Cheio. eu quero saber se você também não tem medo de nada, que nem o Sérgio. Olha, eu também procuro levar a vida bem positiva, também agradecer todos os dias, principalmente depois de tudo que eu passei, eu tomei uma consciência maior. Eu acho que a vida, ela tem que ser leve, né? Sim. A gente tem que acordar agradecendo. E tem que aproveitar. Aproveitar cada segundo. Realmente isso que ele falou, ser desprendido, né? Sim. De qualquer bem material. material. É mais
É muito mais que isso, né, a Sim, vida. A gente as tem que estar experiências. perto... Exato, viver as experiências, E o que estar perto de aconteceu? quem a O gente que ama. aconteceu com você? Aqui está dizendo que você foi fazer uma troca de prótese de silicone, aí, bem brasileira, vamos tirar uma gordurinha também, já faz o pacotão. E o que aconteceu? Então, Lu, eu estava numa fase muito boa, comecei o ano muito bem, e aí eu resolvi fazer essa cirurgia. Foi bem no comecinho mesmo da pandemia, então estava todo mundo meio que naquele surto, né? Aquele em casa, Sim. se cuidando. E aí eu tomei essa E era uma coisa decisão, simples, né? Simples, Trocar Eu prótese, fazer uma pensava, lipo. Sim, Tá. pensei que era algo simples. E aí, de uma hora para outra, aí meu mundo caiu, assim. Como? Por quê? Eu nem consegui ver assim o resultado da cirurgia, porque passou em torno de 5 dias, mais ou menos, já começou a apresentar a infecção e também abriu, né, as 2 próteses. Então, peraí, então você fez a operação e o corpo deu ruim com a prótese? Deu ruim em tudo, assim, tudo. Nada ficou bom. Abriu os 2 seios, né? E também tive essa infecção na parte da lipo. E aí começou a diversos problemas. Eu tentei tratar com o médico e nada. Ele passou subdoses de medicação. Eu tive a primeira internação, onde eu fiquei 11 dias internado. Passei por limpeza cirúrgica, sofri bastante. O hospital que eu fiquei internada, ele era referência de Covid, então tinha muitos casos lá e eu com muito medo de pegar o Covid também durante a internação. Consegui sair do hospital, ainda bem debilitada. E foi quando continuei tratamento em casa, tentei me tratar com a medicação, tudo certinho, mas eu tive outra recaída e voltei para o hospital e fiquei quase 1 mês internado. 1 mês? Porque ali mês. está dizendo assim, ó, modelo Tati Minerato fica entre a vida e a morte após lipoaspiração. Em que momento você falou, eu posso perder a vida? Olha, Lu, no começo eu já me desesperei, já na primeira internação já fiquei completamente desesperada, chorava. Imagina. Eu lembro de um dia que foi muito marcante para mim, eu não conseguia levantar da cama, A gente literalmente. fica debilitado mesmo. Era uma dor horrorosa e eu até pedi, infelizmente, olha, toda a equipe Aonde do era a hospital. dor? No peito? Não sei. Eu agradeço muito, né? Toda a Sim, equipe eles foi são muito maravilhosa queridos. comigo, mas eu lembro de um episódio, né, que aconteceu. Eu estava deitada e não conseguia levantar e eu pedi para que o enfermeiro me ajudasse. E ele achou que eu estava exagerando, algo assim. Não me ajudou Tá. da forma como eu acho que Deveria. ele estava num dia ruim, no Ok. caso. E, nossa, eu chorei tanto. Eu ligava para minha mãe, porque a minha mãe só podia me visitar, causa acho do que 1 Covid, horinha né? no dia. E mesmo... Era a época do Covid, na verdade, ela nem podia ir. Mas ela Arrumava entrava um jeito, escondido mãe. no hospital para poder me visitar. E ela levava comida, Em que enfim. momento você achou que você ia perder a vida? Olha, Lu, Você ficou 1 mês eu no acho que hospital? a segunda internação, 1 acho que mês? foi de cabeça... Foi 1 mês. Como é que fica 1 mês no hospital, gente? Eu surtei, Lu. Fiquei doida, assim. Eu fiquei quase em depressão, porque eu passava os dias e os médicos falando que eu não tinha previsão de sair do hospital, né? Que eu tinha que fazer todo o ciclo, né, da medicação certinho. Mas eu não aguentava mais, assim. A cabeça já estava muito ruim, assim, né? O psicológico. Já não conseguia também me alimentar muito bem. E aí eu decidi, por mim mesma, pedi alta e falei, depois que deu quase 1 mês, eu falei assim, não, eu quero sair. Quero ir embora. Eu quero ir embora hoje. Eu tive que pedir realmente, assinar lá um termo Sim, porque eu queria ir embora. para eu sair. E foi quando eu tive a alergia à medicação. Ah, Foi uma coisa horrorosa. ao antibiótico. Ao antibiótico, o corpo queimava. Eu sei como é que é, eu sou do- alérgica também. da cabeça aos pés, assim. horrível. Não dorme, não come, E não só melhorava? coça. Aí eu tive que voltar de novo para o hospital para tomar a injeção por conta da alergia. Podia ter Gente, fechado a glote. a garganta. Enfim, é muita coisa, gente. Nossa, deu Nossa, tudo eu sofri errado. demais, Então demais, você sente demais. que você teve uma segunda chance? Com certeza, com certeza. Apesar de muito medo que eu senti, eu tive muita fé também. E eu acho que as orações da minha mãe diariamente foi o que me oração de mãe, salvaram. né, Robério? Oração de mãe É poderosa. É muito forte. Muito Muito, forte. mas é mesmo, né? Porque mãe tem esse amor incondicional, uma coisa muito forte. Pelos filhos, a gente
move o mundo. É verdade. É uma coisa louca. No caso dela, também é uma pessoa positiva, alegre. Você acha, e essas orações todas, você acha que isso ajuda no campo energético para que a pessoa não morra, literalmente? Que no caso dela foi bem sério. O caso dela foi uma opção, né? De fazer a cirurgia. Então é karma. Você tem um karma aqui na Terra, você criou um destino no teu karma. É porque ela eu vou escolheu fazer fazer... eu vou fazer a cirurgia. E aí a matéria, né, que é emprestada para nós, que é o nosso espírito que usa, ela não teve a resistência para passar por tudo que passou. Aí entra a tua fé, a sua luta, o seu querer. Então ela tem uma segunda chance. Eu quero sobreviver, e você buscou a cura. Mas olha, eu sempre fui católica, mas confesso que antes, né, eu não rezava tanto. Nunca tinha precisado da fé. E depois de tudo isso que eu passei, realmente, assim, eu me vi muito fortalecida, assim, a fé, sabe? Muda a gente. Muda completamente. Muda. Você veja o caso do Sérgio, é um caso de luz mesmo, né? Sim. Aquele espírito que ele tem e que diz, eu vou reverter isso tudo. Não é a nossa hora, nós não vamos, porque ele não fez a escolha. E aconteceu. Aconteceu e não quero, e pronto. Olha, e aconteceu, se a gente pensar, aconteceu num momento que não é normal. Sim. Ele está voando, Não. ele sente aquilo. E ele retorna Sim. com o espírito cuidando da matéria dele. Impressionante. Nós vamos sair disso, nós vamos vencer. E nessa hora, a pessoa acaba ficando mais forte na fé, é isso? Na hora que Lógico, precisa porque, colocar em xeque. por exemplo, é o que você disse, nasce dentro da gente um conhecimento que Deus é o grande amor que nós temos e que te mostrou, apesar de toda aquela dor que você passou, todo aquele momento difícil, e você pergunta, como é que eu superei tudo isso? Não tem um remédio, não tem uma explicação, tem Deus. Eu não tenho dúvidas. Tem não Deus tenho ali, dúvidas. a mão de Deus. Com certeza. Não chegou a sua hora, fica aí. Eu acho mesmo, porque foi assim... Eu sei, o diabo não me quer lá, então já tá bom. Segura que eu vou dar um recado. O Dia dos Pais está chegando e com ele o super sorteio de R$250 mil, gente, do Festival de Prêmios. Coloca aí. João Kleber, O que, Marcelo? você não vai acreditar. O que, Marcelo? Só faltam 3 dias. 3 dias. Nós vamos dar para você, nosso telespectador, mas nosso telespectador que participa do Festival de Prêmios, o melhor presente da vida. Porque você pode ganhar R$250 mil. Não perca essa chance, não perca. É isso aí, nesse Dia dos Pais, dia 12 de agosto, você concorre a um prêmio de R$250 mil. Incrível! Não perca essa chance, participe agora mesmo com o Pix, acesse o QR Code na tela ou o site festivaldepremios.com.br, o mais premiado do Brasil. Ai, Duda, e você, a gente está falando realmente de pessoas que são pra frente, alegres, e aqui também a sua história é uma história que eu acompanhei, eu estou lendo aqui, mas eu falei até para meu diretor, eu me lembro que você estava super feliz, estava grávida, são gêmeas as filhas, né? Bonitinhas demais. Eu acompanhei essa história. E aí, na hora mais importante da sua vida, porque realmente a hora que a gente está grávida, é a hora que a gente entende o quanto é importante. E aí deu também tudo errado, e você quase morreu, empacotou, e foi uma coisa grave, não foi? Foi diabetes gestacional? Foi Não, isso? na verdade, eu achei que eu estava preparada para falar isso com tranquilidade, né? Porque é a primeira vez que eu vou falar disso na televisão e eu acho importante, porque quando vocês perguntam, você acha que você teve uma segunda chance, você acha que você quase morreu, eu acredito que eu morri. Eu, na verdade, fiquei totalmente isolada na época do Covid, porque eu fiz fertilização das minhas filhas, então, aos 42 anos, né, já não era fácil engravidar. Então, já foi uma gravidez de risco, uma gravidez difícil. Então, eu fiquei muito isolada. Eu só saí de onde eu estava no interior de São Paulo, para me internar, porque eu tive a diabetes gestacional, eu tive a hipertensão, e o médico falou, vamos te internar um pouco antes, porque você se trata e tem maior qualidade de vida para ter as nenéns. Bom,
Eu me internei. Na hora de me internar, eu fiz todos os exames, eu não tinha Covid. Foi em março de 2021, foi na pior época, e eu não tinha Covid. Então, eles me levaram para a ala de pessoas sem Covid. Sim. Meu marido era meu acompanhante, e aí passou uma semana, meu marido foi para casa buscar roupa e falou assim, eu não estou sentindo cheiro e não estou conseguindo sentir o paladar de nada. Eu falei, nossa, será que você está com alguma coisa? Ele falou, eu acho que eu estou com Covid. Eu falei, mas você está dentro do hospital comigo. É o lugar que pega No dia também, né? seguinte, eu estava com os mesmos sintomas. Então, eu estava de quase 7 meses de gravidez, de gêmeas. Pegou Covid. E eu fui contaminada no hospital. Infelizmente, eu fui contaminada. E quando eu soube da notícia, eu tinha uma decisão a tomar. Eu tinha 2 crianças na barriga e eles optam sempre pela vida da mãe, né? E eu falei, não, eu não vou fazer nada, porque eu não podia fazer alguns exames, como, por exemplo, tomografia, ultrassom, eu não poderia fazer alguns tipos de exames. E eu falei, eu quero que primeiro cuide das minhas filhas, Claro. porque o médico falou, se elas nascerem agora, elas correm o risco de serem entubadas. Eu falei, minhas filhas não vão ser entubadas. E eu suportei por 15 dias aquela situação, só que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu fui piorando, eu fui ficando sem voz, eu fui tendo dificuldade para andar. Não podia tomar antibióticos, essas coisas? Né? Nada, nada. Não tive nenhum tratamento para o Covid durante a minha gravidez. Até que um dia entraram no quarto e falaram, seu parto é hoje. Eu falei, mas por que hoje? É hoje. E eu não conhecia as minhas filhas, né? Eu não vi minhas filhas, eu não tive aquela cena linda com a criança do lado da cabeça da mãe, eu não tenho nada disso. E eu me lembro que meu quarto parecia um quarto de astronauta, né? Então todo mundo entrava muito encapado. Eu fiquei 47 dias no hospital. E eu fiquei com depressão dentro do quarto, Imagino. eu só queria ficar no quarto escuro, até que minhas filhas nasceram. Eu me lembro de ter ido para o quarto da maternidade, aquele bercinho transparente, né, que não tinha as minhas filhas, e eu tinha dificuldade para respirar. Eu ouvia muito louvor, eu rezava muito, sempre rezei muito, sempre tive muita fé. Então, como eu tinha as minhas crises de ansiedade, eu pedia para as enfermeiras ficarem segurando na minha mão, cantar uma música, enfim. Até que eu me lembro que a enfermeira, uma médica, entrou no meu quarto e a minha saturação já estava começando a cair e eles me passaram alguns exercícios de fisioterapia. E cada vez que eu via a fisioterapeuta, eu falava, eu vou ter que levantar, eu não aguento mais. E aí eu comecei a usar, o meu oxigênio foi aumentando, eu fui para a máscara, e a máscara eu usava 40 minutos com morfina. Teve um dia que eu piorei muito, tinha que colocar morfina. A dor era... Eu me tranquilizava, me acalmava, eu não sei explicar, mas tinha que colocar a morfina. E aí, no dia que eu realmente piorei... A morfina é para dor, né? Para dor. No dia que eu realmente piorei, eu me lembro de ter descido para ter feito uma tomografia, as crianças já tinham nascido, e quando eu voltei para o quarto, eles me deram a máscara, e quando eu vi a máscara entrando, eu falei, eu não consigo. O médico falou assim, você vai ter que colocar por 2 horas e vai ser sem morfina, eu preciso que você fique com a máscara. Ali eu entrei numa crise de pânico e eu falei para a moça, deixa eu segurar a máscara. E eu ficava tentando aproximar a máscara do meu rosto. É uma máscara no rosto inteiro, né? Dá um pouco de claustrofobia, e isso. eu não consegui, e ali foi a minha intubação. Porque você não conseguiu colocar máscara? Eu entrei em crise, era por 2 horas, eu já não respirava direito. Meu marido estava na UTI, eu estava na UTI, minhas filhas ficaram na UTI nascidas. Nossa. E até que me colocaram a máscara. Você foi entubada? Eu fui entubada nesse dia. Eu perdi, obviamente, noção de tempo, eu não fui avisada. E aí eu fui entubada com quase 87% dos pulmões. Estavam tomados? Tomados. E aí, você não se lembra Eu disso? tenho um vídeo meu me despedindo da minha família. Eu tenho no meu celular esse vídeo, porque eu já não respirava mais, eu não conseguia falar, eu não conseguia me comunicar. Quando eu acordei da intubação, eu não sabia onde eu estava, porque eu fui para uma outra ala do hospital, totalmente diferente, o lençol, todo mundo, os uniformes dos enfermeiros eram diferentes. Então eu achava, ali entrou meu delírio, porque por causa da medicação eu achava que eu tinha sido sequestrada, eu achava que tinha meus órgãos, mas eu lembrava que eu tinha tido as crianças e eu olhava para o quadro, estava dia 6 de abril. Eu falava, gente, está errado, estão me enganando. Por quê? Eu tive minhas filhas faz 3 dias. Eu fui apagada durante esse período, então eu não tinha essa contagem de tempo. Bom, Tinha passado 3 dias, então? Não, eu fiquei
11 dias. Então, essa sensação que você teve... É que eu tinha tido minha filha dias. fazia 3 dias, Você na achou que era verdade, eu 3 estava dias, na verdade, foram entubada. 11. Você ficou entubada Quando eu 10 dias. abri o olho, era 6 de abril, eu falei, como assim 6 de abril? Então, tudo para mim era uma enganação. Nossa. Tudo era uma enganação. E eu falava com as pessoas, ninguém me ouvia. E eu tinha fraqueza. E eu chamava as pessoas e ninguém me ouvia. Eu acho que o paciente, quando é entubado, ele volta com esse delírio, com essas dificuldades. Então, eles estão acostumados com isso, né? E a sua experiência de EQM foi Aí é que tá. durante Então, aí essa é que intubação? tá. A minha EQM foi durante a intubação, só que eu, quando acordei, eu não sabia de nada e eu não tive essa visão de nada. Eu ainda estava muito apegada a quem eram aquelas pessoas. Aí meu marido chegou e o meu marido estava muito traumatizado. Enfim, e aí eu recomecei da intubação, eu fui para a UTI. Da UTI eu fui para o quarto até que eu tive a alta. Aí onde entra a minha EQM? Eu fui descobrir em casa, porque eu estava sentada na sala e eu falei para meu marido... Eu acho que quando eu estava entubada, eu via a cena. Eu falei, eu via tudo preto e branco, eu tive um sonho. E eu via tudo em preto e branco e pessoas se pisoteando. Tudo em preto e branco. Só que Jesus estava do meu lado. E eu falei para o meu marido, e eu não via o rosto, mas era uma luz, era como se meu rosto não pudesse virar para olhar para o lado. Eu olhava para frente, aquela luz muito forte, e eu ficava olhando para aquela cena, parecia que ele estava querendo me mostrar alguma coisa. E eu comecei a pedir perdão. E eu falava, me perdoa, eu não estou ali. E eu não entendia a cena. Meu marido ouvindo aquilo, e foram dias eu recapitulando coisas. Até que eu falei para o meu marido. Só que teve uma hora que eu falei para Jesus, deixa eu voltar, me tira daquela escuridão. Você se lembra dessa sensação? É a hora que era como se eu estivesse sentada do lado de Jesus. Eu não estava vendo o meu corpo. Eu sabia que que o meu corpo estava em um lugar escuro. Eu queria voltar para o meu corpo e eu implorava. Eu falava, me tira dessa escuridão, deixa eu criar as minhas filhas. Pelo amor de Deus, deixa eu criar minhas filhas. Eu prometo que eu vou... Tanto que minhas filhas, desde 1 ano e meio, elas pedem bênção para Deus. Eu ensinei isso. E eu prometi para Jesus que eu ia criar minhas filhas da melhor forma, que eu ia ser uma boa mãe. E meu corpo estava na escuridão, mas aquela luz me acalmava e eu pedia para voltar. E aí, o meu marido me contou uma coisa que é um milagre da minha vida. Eu fui desenganada, eu sou católica, mas, acima de tudo, sou uma pessoa muito temente a Deus. Eu fui desenganada na sexta-feira, da semana de Páscoa. A minha irmã, como eu trabalho com médicos, ligou para o meu marido. Meu marido comunicou à minha família, porque os médicos ligaram e avisaram que eles não iam mais tentar me entubar. Já tinham tentado 2 vezes e que não tinha mais o que fazer. E aí meu marido entrou em desespero, minha família, meu pai achou que eu ia falecer, todo mundo ficou meio preparado pela notícia. E aí a minha irmã falou assim, nós temos que contratar médicos. Os médicos falaram que não tem o que fazer, a gente vai dar um jeito. Enfim, meu marido contratou 3 especialistas, um infecto, um cardio, um pneumo. Eles entraram no hospital no sábado, de aleluia, trocaram toda a minha medicação. E eu acordei na ressurreição de Cristo, domingo de Páscoa. Eu saí da intubação. Ô, Robério, EQM, se você pudesse dar o lado espiritual, quer dizer, ela disse que ela pediu a Jesus, na visão dela, para voltar. Isso é uma luta do espírito? A gente pode lutar? Se fosse o dia dela, teria chance dela voltar? Pode mudar esse karma ou não? Primeiro, ela viveu um karma familiar. Ela tem aqui uma missão na Terra de dar vida a essas 2 crianças. E estava difícil. Não chegava, não é isto? E você já tinha um sofrimento grande. Porque o teu espírito, a tua missão, queria que você trouxesse ao mundo essas crianças. E 4 já tinham sido perdidas. Eu tive 4 abortos. Exatamente, eu ia chegar nisto. Então, essa missão o teu espírito queria. Ele falava, nós vamos. E você não tinha noção da dificuldade que você iria enfrentar. Era difícil para trazer ao mundo, para reencarnar essas 2 vidas. Então, todo esse sofrimento que você teve até colocá-las no mundo é uma fase. Depois ficou você. Vai, não vai. Então, aí você começa a perder a matéria. A matéria perde, mas o espírito não.
Essa vontade Não, dela estava no espírito. Todas essas que o ser humano chama de visão, ela viveu. Ela teve Exatamente. isto tudo, Sim. mas ela não sentiu o corpo. O corpo não existia para ela. Existia o espírito. Sim. E para o corpo não morrer, para o corpo não desencarnar, é uma luta do espírito, Lu. O espírito ele vai buscar ajuda no plano espiritual. O espírito ele mexe com a fé. Vem um monte de irmandades espirituais fluir o corpo que nós chamamos de passe. E fica uma luta, é uma luta, uma luta, uma E o luta. fato dela voltar no dia que Cristo, né, ressuscitou. Eu acordei no domingo de Páscoa, na ressurreição de Cristo. Porque Isso é uma resposta, é quase um porque milagre. isso, nós falamos de milagre, mas tudo que nós vivemos aqui, foi ele que escreveu. E ele nos dá o que? A prova daquele dia. Que é um dia dele. E ele te devolve a tua vida. Porque para Deus nada é impossível. E tudo é permitido. Mas você acha que a pessoa pode mudar esse destino? Não. Então, Quem muda é Deus. Nós não somos nada. entendi. Não quer dizer que a fé dela fez tudo isso. Permissão de Deus. Porque não tinha chegado a hora dela. E ela foi escolhida e passou por tudo. Tem bem mães que que têm um filho normal. Os 9 meses vem normal. Ela Eu- não. Eu. Ela começou antes. Ela Se você realmente perguntar foi uma para saga. ela, antes dessa gravidez dar certo, ela chorou muito. Nossa. Ela chorou muito, ela foi triste. Por quê? Porque esse espírito rodeava a matéria dela e dizia assim: eu preciso vir ao mundo. Eu preciso ver ao espíritos, mundo. né? E quantos parentes delas, amigos, falou: desiste. E ela não conseguia. Então você Minha família perde falou que eu não ia ser mãe. você perde a razão humana. Você vem pela razão do espírito. E como Tua estão história é essas muito filhas bonita. também? Minhas filhas são a razão da minha vida. Né? Quando Maravilhosas. você fez a pergunta para ela se ela tem algum medo, eu tenho medo. Porque hoje eu sou mãe e eu só peço saúde a Deus. Eu só peço que Deus me permita criar as minhas filhas por muitos anos. Com que certeza. eu possa casar minhas filhas. História é isso linda, que eu peço. viu? Você Parabéns. tem a certeza que isso vai acontecer. Amém. Porque você, tuas filhas e teu Merecedora, marido né? têm uma missão para cumprirem Amém. aqui na Obrigada. Terra. Merecedora. Fique tranquila. Fique tranquila. Eu tenho aqui a Raquel. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Lu? Obrigada pelo convite. Eu estou Tô muito me feliz que vocês enxergando. todos, né, sobreviveram, estão aqui para contar a história. Você também teve um problema na época do Covid, é isso? Sim, Da tive Covid, Covid, eu tive Covid logo no começo, onde começaram a gravar os casos aqui no Brasil, setembro de 2020. Eita. E você entrou em coma? Foi. Eu fazia parte daquela margem que não acreditava que poderia gravar. Eu era atleta, eu sou dentista, mas eu tinha uma vida de atleta. E já no começo da doença eu agravei. E fui internada, passei uma semana internada e já fui para UTI com 85% de comprometimento pulmonar. Não, o teu corpo não gostou do Covid, foi ruim. Eu acredito, eu me questionava às vezes por que eu tinha tanta paixão pelo esporte. E naquele momento eu entendi que Deus me fez eu ter um corpo forte, porque um dia eu ia precisar disso. Precisou? Precisei. Você entrou em coma? Quando eu internei, foi muito complicado esse processo. E ela falando sobre ser mãe. É aquele coma induzido, que eles entubam e fazem um coma induzido. Isso. Quando eu cheguei a mais de 85% de comprometimento pulmonar. Nossa. E quando me falaram que eu ia entubar, a única coisa que eu pensava, claro, nos meus filhos, no meu marido, meus irmãos, mas eu me colocava ali num papel de mãe. E eu não queria ver meu pai e minha mãe sofrerem, né? Sim, Isso era óbvio. É o que mais pegava ali, era a questão dos meus pais estarem sofrendo por minha causa. E em que momento você falou, agora eu tenho que lutar pela minha vida? Teve uma sensação de morte, literalmente? Não, Todo eu momento? tive- É uma longa história, assim. Eu tive algumas vivências extracorpóreas, como se eu Conta tivesse... uma rapidinha. É como se eu tivesse expandido a minha consciência. Eu me desliguei completamente. Também falo que eu morri. Eu sei para onde eu fui parar. E, por algum propósito, o curso da minha vida foi mudado. Eu Você sei onde eu sentiu estava. que tinha morrido em algum momento? Eu enxerguei várias mortes em loucura, outras né? dimensões. Várias. Todas elas eu morria de uma forma muito trágica, sempre envolvendo as mesmas pessoas. Foi muito Nossa. difícil.
até o momento que eu pedi perdão e misericórdia para Deus. E foi quando eu vi uma luz e um manto lindo, numa cor inexplicável que não existe aqui. Não sei nem descrever. E eu voltei para minha vida, mas... E aí foi mais uma luta, porque eu fiquei... E essa sensação do outro lado não era apenas de 16 dias. Eu tenho uma sensação de décadas em outros lugares ruins. E depois, como eu voltei, eu consegui ter uma visão muito de mim ali, mas em outra visão. Eu me via entubada, eu me via pronada, eu me vi em todas as situações que estavam acontecendo por ali. E aí eu fui estubada. Eu não consegui ficar fora do tubo. Eu fui entubada de novo em 3 horas. A gente sabe que a sua intubação de Covid é bem difícil. E neste momento que eu fui entubada pela segunda vez, eu saí do meu corpo, eu estive com meu pai e com a minha mãe, e eu enxerguei meu pai caindo com a mão no coração na poltrona. Ai. E depois eu contei para o meu marido o que eu tinha visto. Ele falou assim: Kel, mas isso aconteceu. Foi quando a gente recebeu a notícia que você foi entubada pela segunda vez e seu pai passou muito mal. Nossa, é uma comprovação. Que loucura. Então, é como se o seu espírito estivesse junto com seus pais. Sim. Sofrendo junto e... É uma expansão muito grande. A gente consegue realmente enxergar e entender que a gente não é só isso. Sim. A gente tem muita coisa além disso aqui. Ô, Robério, por que algumas pessoas têm essa segunda chance e outras não? Porque a que não teve a chance, que acabou o karma dela. Sim. Acabou o tempo dele aqui na Terra. Ele já cumpriu a missão. Ele vai. Ela relata uma coisa muito importante, que o espírito faz isso. Ela passou, inicialmente, diferente do seu, passou por, assim, olha, acabou a vida. Estava acabando a vida dela. Sim. Então, esse espírito mostrava que tinha que ter a reação. Sim. Então, aí melhora. Daqui a pouco ele mostra de novo. Isso é a maior angústia que tem. De tudo que você viveu, isso foi o pior momento. Daquele, olha, eu não volto. E, de repente... Voltou. De repente, o teu espírito vai buscar luz, vai buscar ajuda. Sim. E aí você começa a ver que é o primeiro sintoma, uma luz. Sim. O primeiro sintoma que a gente vai voltar é uma luz. A cor são várias cores. Ela falou que era uma cor preto, impressionante. branco, lilás, Uma cor que não existe aqui. verde. É uma cor que não existe aqui. Isso. Eu não consigo nem descrever que Quando cor que você é. vê, o espírito ganha uma luz. Ô, Roberto, E volta para a matéria. Apesar dessas experiências que a gente está ouvindo serem experiências extremamente difíceis, é quase que um privilégio poder voltar. Lógico. E eu acho que vocês hoje, Sérgio, você também, você dá mais valor à vida depois dessas experiências? Dou muito valor. Você vê que com todos os problemas, já operei cérebro, o diabo que você imagina. Eu estou com 83 anos. Para. 83. Tá bem, E eu hein? tenho uma vida ativa, faço shows, estou sempre bem. Eu acordo rindo todo dia, sou um homem feliz. E não vivo para mim. Vivo para a Ângela, para os meus filhos, para os netos e para os amigos. Maravilhoso. Principalmente. Eu sou expert em tirar a pessoa de eu estou Triste. tô danado, eu estou deprimido. Para com isso, vem cá. Entendi. E assim eu consigo. Tati, você também? Você acha que depois de ter tido essas experiências, você se tornou uma pessoa melhor? Muito melhor. Dá mais Lu, valor? Sem dúvida. Dou valor a cada detalhe. Acordo já agradecendo. Valorizo demais assim, os momentos que eu tenho ao lado das pessoas que eu amo. Tento tirar o lado positivo assim, de tudo, né? Sempre vejo o lado bom das coisas e eu acho que foi muito importante. Duda, tudo você isso. também? Eu acho que não acho que eu mudei, mas eu observo mais as coisas que acontecem ao meu redor. Ontem eu recebi pessoas em casa com alguns problemas. Eu vejo que às vezes Deus me coloca em situações para que eu possa estender a mão para alguém. Sim. Então, eu observo mais os sinais, eu fico mais atenta e vivo com muita gratidão. Sim. Raquel, no seu caso foi uma coisa muito perto mesmo, porque você se viu literalmente partindo. Eu tenho uma história entrelaçada junto à do meu pai. Enquanto eu me reabilitava, eu perdi meu pai para a Covid. Então, mas mesmo assim, eu consegui entender, e é isso que eu tento mostrar para as pessoas, que é possível a gente sofrer e ser feliz. A gente pode sofrer
e amar. Então, as coisas conseguem caminhar junto. A dor não é absoluta. E eu acredito muito que a gente tem uma missão. Eu não consigo falar se eu me transformei, mas eu acredito que eu aceitei o meu chamado. Sim. E, diante de tamanha dor, eu criei um projeto social e hoje eu acolho são mais de 1.200 acolhidos pós-Covid no Brasil inteiro. E como que eu vou reclamar daquilo que eu vivi se, através da minha dor, outras dores estão sendo curadas? Maravilhoso, com certeza. Fez o seu limão uma limonada para outras pessoas, literalmente ajudando. E reverter essa energia, eu acho que te traz mais coisa boa ainda. Porque... É exatamente isso que tem me curado, a cada dia um pouquinho. E é muita energia. Você transmutar uma coisa que não foi boa para uma coisa altamente produtiva, com certeza te fez uma pessoa melhor. Sim. Raquel, muito obrigada, viu, Raquel, por dividir a sua história com a gente. Sinto muito pelo seu pai. Mas, infelizmente, é isso, né? É o momento dele, ele cumpriu. Então, é o que o Roberto está falando. Quando é o momento, não tem jeito. E agora a gente vai conversar com Tácito Cury, que sobreviveu ao dia do atentado às Torres Gêmeas, gente. Nossa, aí foi pesado, hein? Eu estou aqui com o Tácito Cury. Tudo bem, Tácito? A gente acabou de assistir agora, falando sobre a sua experiência de estar dentro do World Trade Center e caiu, né? São as Torres Gêmeas. E como é que você conseguiu escapar? Bom, uma vez mais, muito obrigado pelo convite, Lu. Nós que agradecemos. Então, eu sou um dos maiores sobreviventes brasileiros, digamos, de vários atentados. O World Trade Center foi um dos atentados que eu sobrevivi. Eu conto para vocês daqui a pouco. Mas eu era professor de inglês, eu fui muito novo para os Estados Unidos e estava dando aula. Eu finalmente consegui meu trabalho, né? Aquele trabalho sonhado. Aquele dia eu consegui um emprego, estava trabalhando no World Trade Center e tinha duas sedes. Uma no Uptown e uma dentro do World Trade Center. E eu fui para o meu trabalho na terça-feira. De manhã cedo? De manhã cedo. E o negócio foi às 9 horas da manhã, né? Foi às 9 horas. E naquele momento, eu morava em New Jersey, então eu pegava um trem que saía debaixo das torres. E quando eu chego no saguão do World Trade Center, tinha um tumulto, uma correria, mas eu inocentemente... Torre 1 ou 2? O saguão, ele pegava todas as torres. Era um saguão, tipo um shopping, etc. Douradão. Então, isso. Aí eu chego lá e eu pergunto para um policial, o que está acontecendo aqui? Eu, inocentemente, pensei que estava tendo uma gravação de Hollywood. Porque... óbvio. Aí eu pergunto, ele falou, que torre que você trabalha? Eu, não aconteceu nada, pode subir. Aí eu subo. Quando eu subo... Você sobe de elevador? Sim, de elevador. Eu Qual trabalhava... andar? Oi? Qual andar? Trabalhava no 50º andar. Só que o primeiro elevador ia até o 30º. Certo, aí trocava de elevador. Isso, aí eu troquei de elevador. Nessa troca de elevador, eu já percebi, lá no fundo, o outro prédio já estava tendo alguma coisa. Meu Deus. E aí eu falei, olha, a gente sabe que quando tem incêndio e tudo mais, a gente não deve continuar. E alguma coisa me disse, não é para eu continuar, eu vou descer. Aí eu comecei a descer pelas escadas. Conforme cada andar que eu ia descendo, mais e mais pessoas iam descendo. Ia piorando. Ia piorando. E as pessoas iam falando, olha, foi bomba, avião, explosão, míssil. E eu descendo, correndo. Quando eu desço, o saguão já não é mais o mesmo que eu tinha encontrado. Nossa, que desespero. E como é que estavam as pessoas? Aí a gente já começou aquele desespero, aquela correria. Assim, eu tenho cenas que eu não me esqueço. Cadeira de roda, criança perdida. E naquela época, para ter uma noção, era igual eram portas giratórias, aquelas que nós estamos acostumados no banco, para sair. Milhares de pessoas saindo. E aí você já começa a ver polícia, você vê pessoas ensanguentadas. E eu fiquei desesperado. Passado. Mas você ouviu o seu sentido. Aliás, Roberto, porque você sentiu, ninguém falou para você desce. Pelo contrário. Sim, falaram sobe, você falou não, vou descer. Eu subi, mas depois, lá em cima, eu não continuei a minha trajetória até o meu escritório. Aquilo foi uma sensação, Olha, foi uma mistura de sensação, aviso e o meu sexto sentido dizendo, você sabe que você não é para você continuar, que loucura. Desce. Então tem que ouvir essas coisas mesmo. Tem que ouvir, sim, assim, eu sempre estou ouvindo. Porque a gente sabe que, recentemente, existiu o caso do submarino Titã e o menino não queria ir. Se ele tivesse ouvido o filho do empresário, né? Se tivesse ouvido o sexto sentido, ele estaria vivo até agora. Então, é importante dizer que, às vezes, a gente luta contra alguma coisa. Perdeu o voo, deixa perder. Quer dizer, não é que deixa, mas se a coisa está muito difícil, você tem uma sensação que não é para fazer, é porque não é para fazer. Eu super concordo com você. Eu acho que depois dessas experiências que eu tive na minha vida, eu comecei... Sabe aquela história, tem males que vêm para bem? Mais ou menos assim? Que não aconteceu, não era para... Eu realmente, eu viajo muito... Olha, não era para eu ter ido. Eu começo a olhar
por esse lado em várias Sim. coisas da minha vida. Então, aí o que aconteceu? O mais louco de tudo foi... Então, quando eu saio do World Trade Center, eu pego o telefone, ligo pro meu pai e falo, pai, tá acontecendo alguma coisa aqui Já no World tava Trade uma Center. bagunça. Você vai ouvir, mas eu tô bem. Quando eu estou falando com meu pai por telefone, Nossa. eu vejo o segundo avião entrando. Fum, plá. Aquilo... Eu vi tudo, eu fotografei tudo, eu tenho fotos dos pedaços das coisas que eu pensei que era de avião, as pessoas ensanguentadas. E eu fiquei estarrecido, parado, caiu todas as ligações naquele momento de celular e etc. E eu comecei a ficar entendendo. E algumas pessoas que ainda conversavam no telefone, eu ficava com aquelas conversas que até hoje eu me lembro. São as pessoas, meus pés estão queimando, eu vou pular, eu vou escrever um número do meu CPF, né, no meu braço. O Social Security. Do Social Security. E essas conversas eu me lembro até hoje. E eu fiquei com trauma digital. Imagina. Toda vez que eu vejo 9 e 11 no horário, eu me lembro. É ruim, mas todo mundo lembra disso. Porque nunca mais eu me esqueço, que é uma data que todo mundo se lembra, eu acredito. Ô, Roberto, no caso, você chegou atrasado, né? Eu cheguei atrasado, é verdade, Ele chegou atrasado. Ele não estava dentro do karma coletivo que morreu ali muita gente. Se ele tivesse chegado mais cedo e tivesse talvez no 50º andar, ele não teria conseguido voltar. O que você acha? Ele já estava preparado para não chegar. Quando ele sobe, o que ele tem? Uma intuição. Sim. Ele recebe uma intuição. Essa intuição, quando tem, para o ser humano. Para e ele começa a pensar. Sim. Por quê? Porque ele não fazia parte desse karma coletivo. Porque o que aconteceu nessa data foi um karma coletivo. Muita gente, né? Todas aquelas pessoas que desencarnaram, eles vieram ao mundo com essa missão para desencarnarem juntos. No caso dele, ele não. Por isso que a intuição falou com ele. E a intuição vem do espírito dele, não da racionalidade. Não é minha hora. É o espírito, é a emoção. Vai lá, volta para trás, não teime. E foi o que ele fez. Ele obedeceu o sinal que ele recebeu. É interessante, Roberto, se uma pessoa que talvez não ouça a sua intuição, possa até chegar a vir a óbito numa hora que não seria o seu momento, porque a gente vê no caso dele, ele sentiu que o negócio ia dar ruim. Ele meio que falou, vou sair. E se ele não tivesse ouvido essa premonição dele, essa sensação, ele poderia ter entrado no barco furado e ter morrido junto, um negócio que não era para nem acontecer com ele? A pessoa tem esse livre arbítrio de mudar a sua data de falecimento? Nós recebemos intuição em tudo que nós fazemos no dia a dia. Tudo que nós fazemos. E às vezes nós não seguimos e não acontece nada. Sim. Você paga por aquela consequência daquele aviso que você teve e não respeitou. Sim. No caso dele, que está entrando num karma coletivo, não consegue ir avante. Sim. Não consegue, porque o espírito, ele retira. E não é um espírito, é o dele, assessorados, apoiado por uma falange de espírito. Não era a hora. De todas as histórias que nós ouvimos aqui, a dele é que dá um trauma que nunca mais ele vai esquecer. Sim. Nunca. Por quê? Porque ele esteve para desencarnar. Sim. E ele não desencarnou. Toda aquela cena que ele viu, que ele presenciou, ela vai com ele para sempre. E não é como uma lembrança, é como algo que, de repente, ele não está nem pensando naquilo. Vem e te faz lembrar. É o que eu falei, a história do horário. Toda vez que eu vejo o horário, e eu, às vezes, escuto as vozes. Ficou uma cicatriz no horário digital. E o pior de tudo é que no dia seguinte... Porque no dia seguinte eu descobri que eu era fui o recrutador e um dos professores do terrorista que quase tirou a minha vida. Ai, que horror. É isso que foi o pior. Quantas pessoas morreram nesse acidente do dia 11? Eu acredito que foi em cerca de quase 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. Tacito, muito obrigada, tá? E nessa jornada eu vou dizer que eu, antes de quebrar minha perna e fazer esse absurdo, acabei com a perna, eu tenho um vídeo, eu no lift, indo para esquiar, falando assim, nossa, essa perna não está legal, essa bota está ruim. Eu já troquei a bota uma vez e sempre com a mão na bota esquerda.
Quer dizer, eu já tinha meio que, eu não sei explicar, mas eu já tinha achado que ia dar ruim e continuei. Eu achava que ia dar ruim, troquei a bota e continuei. E aí eu fiz um vídeo, depois eu até passo o vídeo aqui para vocês, e eu falei, nossa, minha bota, não sei o quê, saí do lift, caí e quebrei a perna. Coloca aí o vídeo. E eu sabia, hoje eu sabia, cara. Tá tranquilo. A próxima vez que eu tiver um pensamento assim, eu só não vou, né? Então, eu aprendi o quê? Que da próxima vez, quando eu estiver ouvindo uma certa vozinha aqui, eu vou parar. Falar, não, eu já vou parar antes, porque realmente eu juro. Eu tive o alarme, eu falei, tá aí no vídeo, e eu não parei. É ouvir a voz da intuição. E aqui estamos Isso nós. é muito importante. E aqui estamos nós, mas eu também só tenho a agradecer, porque daqui para frente já vai acabar essa minha saga. Mas é impressionante, a gente ouve e na hora você não dá a devida importância. É como se falar, não, tá tudo certo, é impressão minha. Por quê? Por que a gente não ouve? É engraçado isso que você falou, que eu dormi tão mal, eu dormi muito mal no gente não dia ouve, anterior é. à cirurgia. E era uma cirurgia E que eu você não fui para a precisava. sala de cirurgia com um aperto, e você não sabe? precisava, não era? Meio chorando, assim. É muito louco. É estranho. Robério, Diogo, muito obrigada mais uma vez. É que hoje estamos celebrando a vida. Como sempre, um programa muito legal. Muito obrigada, viu, querido? E a vida é muito boa quando Deus está presente na nossa vida. Sim. Então, nunca se afaste de Deus, que Ele vai lá e resolve tudo. E sejamos É gratos. Ele que é o nosso grande protetor. Eu quero agradecer a Tati Minerato. Tati, muito obrigada, volte sempre. Tá Lu, lindíssima. obrigada pelo convite. Obrigada. Duda Rodrigues, depois eu quero ver as suas filhinhas. Tem que mostrar a fotinho para mim. Tem pra eu sim. ver. Obrigada, Lu. Obrigada pela oportunidade de contar a minha história. Que Obrigada. bom, meu amor.